Ok, gente, vamos nos acomodar. Vamos começar a primeira mesa do dia, deste último dia da Flipit. Estamos muito felizes com a participação de todos vocês. Estamos realizados mesmo, por conta do evento ter chegado ao seu último dia com êxito. Hoje, no final da tarde, depois da última mesa, vamos ter um show com Caê Guajajara, que vai ser um show potente. Espero que vocês estejam aqui para prestigiar essa música popular originária, tá bom? Caê Guajajara. Então, eu vou deixar com os nossos mestres de cerimônia a abertura do dia e convidar os participantes da mesa para esse bate-papo sobre educação e cultura indígenas, tá bom? Vamos lá? Cangriuki Tserroa, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Antes de abrirmos oficialmente este último dia da Flipit, a gente quer compartilhar um sopro de encantamento, que essa poesia seja como o rio que nos atravessa, memória viva, força ancestral e palavra que flui. Dentro de mim tem um rio de águas fortes, águas que embalançam, descem e sobem. Correntezas que percorrem seu curso, atravessando matas, estradas e caminhos. Chacoalham-se pedregulhos, cortam-se montanhas. A luz do sol e da lua, refletindo e irradiando, ouve-se até um canto, ou seria um encanto. E em seu trajeto final, ele deságua, desaguando-se em mim. Eu sou rio, sou serra, sou fluido, eu sou água. Sou filho das correntezas, filho dessas águas. Despindo de mim, banhei-me nessas águas sagradas, águas que nutrem e curam, que lavam a alma. Banhei-me na sabedoria, abençoando, protegendo, pedindo em oração, força, proteção. Foi nela em que eu fui concebido, foi nela em que eu fui consagrado, foi nela em que eu me fiz e é nela em quem eu me faço. Hoje abrimos as margens do último dia do Flipit. E como o rio da poesia que acabamos de ouvir, essa festa também tem corrido forte, transbordando memórias, atravessando territórios, nutrindo nossas raízes. Durante esses dias, fomos águas que se encontram. Cada palavra, cada canto, cada olhar trocado foi correnteza viva, levando a alma e regando o espírito coletivo. Chegamos agora à foz desse encontro, mas não ao fim. Porque como o rio que segue, mesmo após desaguar, a Flipit continua em nós. Nas escolas, nas aldeias, nas cidades, nos corpos que aqui se encantaram. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de celebração, de escuta e de força. Que as águas sagradas que nos trouxeram até aqui sigam abrindo caminhos de memória, cura e futuro. Rinheto. Para iniciarmos aqui, a gente gostaria de convidar Anradá, Tuxá, para a gente iniciar com um canto, para que esse dia comece abençoado pelos nossos encantados. Nascido nas correntezas do velho rio Apará, na ciência da Jurema tenho a força seca. Estou aqui, sou Tuxá, estou aqui, sou Tuxá, estou aqui, sou Tuxá, estou aqui, sou Tuxá. Sou filho do velho Chico, sou Tuxá,
enraizado meu pisar, estronda forte maracá, faz o chamar. Tô aqui, sou Tuxá, tô aqui, sou Tuxá, sou aqui, sou Tuxá, sou aqui, sou Tuxá. Quando vim da velha aldeia e aqui pus os meus pés, lembrei da aldeia avó, aqui estou, Zorobabé. Estou aqui, sou Tuxá, estou aqui, sou Tuxá, estou aqui, sou Tuxá, estou aqui, sou Tuxá. Naê, 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 naoá, e naê, naê, naô, ai, naê, naô. Mais um. Puta, já chegou. O povo do já chegou na paz de culpa de zoar, foi pisando forte no toré, balançando o seu maracá. O povo do já chegou trajando o seu cocá, trazendo a força das matas, das águas do rio Opará. O povo do já chegou, não me diga que não viu, se viu nunca esquecerá, Tuxá da nação Procá. O povo do já chegou, dançando com muita fé, sou das águas, eu sou das montanhas, eu sou da aldeia Sorobabé. Sou das águas, eu sou das montanhas, eu sou da aldeia Sorobabé. Naê, 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 oá, e naê, naê, naô, ai, naê, naô. Obrigado, Arandadá. E estou aqui, sou Tuxá, estou aqui, somos Aticum, somos Tumbalalá, somos Tuxi, somos Cariri-Chocó. Nós somos muitos e muitos outros povos e comunidades que habitam esse território de Itaparica, às margens do nosso rio Opará. Boas-vindas. Informamos que, além da programação principal do Flepit, teremos atividades acontecendo em paralelo. Às 10 horas, a terceira parte da oficina de escrita criativa indígena com Zulmira Correia e a oficina de música tradicional com o Acai. E às 3 horas, no Espaço Aldeia Mãe, o espetáculo Histórias Indígenas com teatro de Mamulentos. Participem, pessoal! Convidamos agora a mesa 5 com o tema Educação e Cultura Indígenas, a fluidez e a fruição de saberes. Convidamos Taíra Tuxá, convidamos Eliane Trucatupã, e com a mediação Thelma Cruz. Bom dia a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos, né, à Flepit. Inicialmente, quero fazer a saudação a todos os povos do território de identidade Itaparica, em especial, nessa manhã, essas mulheres indígenas
Que bom que somos mulheres todas aqui hoje, né? Isso é uma representação da nossa identidade feminina. E aí saudar aqui Taíra, uma companheira já do Alpará, da UNEB, né? Estivemos juntas em vários momentos. Eliane, que estou tendo o prazer de conhecer agora, mas já ouvi falar, né, da sua escrita lá no Alpará, lá nas turmas da Licei. E agradecer aos curadores da feira, né, Ezequiel Tuchá, professor Marielso, pelo convite. É com grande alegria, com imensa satisfação, que eu estou participando desse momento. E convidar todos e todos para interagirem também com essa conversa. Essa é uma roda de conversa, não é uma palestra, para que a gente possa não só conhecer a escrita, a trajetória, as experiências dessas mulheres indígenas, mas, sobretudo, que a gente também possa trazer os nossos saberes, né, as nossas culturas nesse momento de interação. Sejam bem-vindas, embora a casa não é minha, mas sejam bem-vindas a este momento e a esta feira. Bom, como eu disse antes, né, vou pegar aqui uma pescazinha, viu, gente? Vou começar com a convidada ilustre, que eu não conheço ainda bem. É professora, né, indígena, assim como Taíra. Só um minutinho aqui. Bom, Eliane Trucá Tupã, né, é professora indígena, escritora, e fez o lançamento do seu livro Trucá Tupã, Texto sobre a Trajetória da Educação. Então, tem muito a nos ensinar, e daqui a uns instantes você poderá discorrer aí sobre como foi a sua autoria, como foi começar a escrever, como foi pensar os saberes e a cultura do seu povo, e trazer isso, né, a público, trazer isso a todos os povos indígenas e não indígenas também. Taíra, sim, essa companheira que eu já conheço de algum tempo, colega também de profissão, somos pedagogas, né, e colegas também na Licei, como pesquisadoras do Alpará, como professoras da PEDIM, que é a Pedagogia Intercultural para a Educação Escolar Indígena. E não vou falar tudo de vocês, porque esse é o momento em que vocês vão falar de vocês, né? Nunca mais nós sem nós, né? Então, já aprendi a lição. Mas, para iniciar essa conversa, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa que eu conheci nessa trajetória indígena. Embora eu seja uma mulher negra, eu me apaixonei ao primeiro momento quando estive no seminário em 2015, no Alpará, seminário indígena. Comecei a me debruçar para entender melhor as lutas, as histórias e a cultura desse povo. Mas, como pedagoga, a formação de professores indígenas foi a minha maior inquietação. E aí eu conheci uma pessoa que não está mais entre nós, por isso eu vou pedir licença aos encantados para poder fazer aqui uma leitura de um trecho da fala dessa professora pioneira na educação escolar indígena, uma das fundadoras, Taíra, que Taíra sabe muito mais que eu, junto com a mãe de Taíra, da escola, né, em Rodelas, Capitão Francisco, né, e a professora Socorro, Maria do Socorro, Caramuru, né, apaga o Caramuru Tuchá, para não falar errado. E no livro, né, que depois eu vou deixar aqui, se vocês tiverem interesse, que fala da educação escolar indígena, foi publicado ano passado, ela diz assim, a professora Socorro: é o cuidado que se tem na formação do outro, através do conhecimento passado e presente, respeitando as suas origens, ou seja, as suas raízes. Isso é um processo globalizado. A educação é como uma fonte, quanto mais se cava, mais água flui. E o nosso tema é exatamente esse, né? A educação e cultura indígena, a fluidez e a fluição dos saberes. Então, assim, Socorro, com toda a reverência, todo o respeito,
é essa pessoa, né, que a gente pode lembrar como uma referência e uma memória da história da educação escolar indígena dos povos dos territórios de Itaparica. Agora é com vocês. Bom dia a todos. Eu me chamo Eliane, sou da aldeia Trucatupã. E é com muito honra e agradecimento, e agradeço primeiramente a meu pai Tupã e os encantados que me guiou a fazer esse livro. Quem mais me colocou a construir, a escrever, foi os encantados. Uma coisa que aconteceu quando eu recebi quando eu tive a comunicação com os encantados, que em uma tarde, eu sentada fumando o meu cachimbo e veio um negócio, disse assim, você vai fazer um livro. E eu jamais acreditei nisso. Só falei para minha cunhada, eu disse, olha, os encantados falou para mim que eu vou ter que fazer um livro. Aí eu disse, mas como é que eu vou fazer esse livro, Nalvinha? Eu não tenho como. Aí ela disse, vai escrevendo que o momento vai chegar. E os encantados foi encaminhando pessoas. Primeiro veio Alex, que me ajudou. Eliane, você tem alguma coisa para construir no projeto, ser ponto de cultura? Eu digo, tenho. Aí fui. Mas, para isso, os encantados sempre organizam. Hoje, os encantados estão batendo palma para mim e sorrindo, porque é uma coisa que eu pensei. Eu digo, mas como eu vou conseguir fazer isso? Mas eles me organizou tudinho. Ficou uma coisa boa, e uma coisa que eles falaram para mim, você precisa registrar para existir. Aí estou aí, e não vou parar. Vou fazer agora com os infantil, as crianças infantil, vou construir um trabalho para eles. E esse livro aqui foi construído para outras gerações vir e saber como foi a educação Trucatupã, como foi a organização para construir essa escola, porque sofremos pela luta, por tudo. E é isso. Cangri Ukie, Tsiroá, bom dia a todos. Por incrível que pareça, Thelma, eu também estou com um poema aqui em homenagem a Socorro. Você me falou ali, eu disse, estou com um poema também e vai dar certo. A gente se alinhando porque Socorro foi e é uma referência muito gigante na educação do nosso povo, de lutadora, de guerreira. Ela seguiu na Licei, ela foi até a construção do seu TCC, só não teve a permissão de apresentar, de concluir. Ela ancestralizou, mas deixou conosco um legado de resistência, de ensinamento, que vai ser lembrada, por várias e várias e várias gerações. Deixa eu encontrar aqui que eu tirei do lugar. Socorro a Paco Tuxá, voz ancestral da resistência. No coração do Rio São Francisco, ecoava a força de uma mulher Tuxá. Era Socorro, nome de cuidado, a Paco, raiz de uma árvore que não se curva. Filha da terra alagada, das águas que tentaram afogar memórias, ela ergueu a palavra como um remo e fez da escola uma canoa firme dentro da aldeia. Sua voz era vento soprando, era oração entre folhas de jurema, era lição que não cabia no quadro, mas sim no chão batido da ancestralidade. Ela lutou com sabedoria de anciã e o brilho inquieto das crianças que sonham. Fez da educação um ato de amor, um ato de guerra, um ato de eternidade.
Hoje Socorro dança com os encantados, anda descalça entre as estrelas e lembranças, mas seu nome ainda se acende nas fogueiras e ecoa forte nas palavras dos que ficaram. Que a sua memória seja semente, que floresça em cada livro, em cada rito, em cada criança tuxá que aprende e resiste. E sob a inspiração de quem foi e de quem é Socorro, eu também fiz a minha trajetória na educação, assim como da minha mãe. Uma vez me perguntaram, né, como foi esse processo de ingressar na educação. E aí é quando são perguntas que a gente não faz na nossa vida, até que alguém faça e você passa a refletir e pensar sobre em que momento eu entrei nesse movimento da educação. E aí fui retornando, e percebi que minha trajetória na educação ela começou a ser construída antes mesmo da minha existência. Ela começou a ser construída quando o meu bisavô caminhava nos movimentos de luta e retornava e trazia aqueles livrinhos de cordéis para suas filhas lerem. De alguma forma, ensinava a elas a importância da escrita, a importância da literatura. E assim minha avó valorizou a educação e garantiu que os filhos dela, aqueles que queriam estudar, mesmo na dificuldade da vida, ela insistia e era firme. Quando meu avô queria levar para a roça, ela disse, só meio período, porque o outro eles têm que estudar. E minha mãe, dentro das dificuldades, depois da lavoura, de mudar a cebola, ela ia para a escola, resistindo aos preconceitos e aos racismos, à discriminação. Daquela época, ela se formou no magistério, porque o sonho dela era dar aula para os seus. Porque lá na nossa comunidade, e a Rodelas Velho, que a gente fala, a Aldeia Velha, ela, ora tinha professoras, ora não tinha. Dependia muito dos conflitos territoriais com o não indígena. Porque quem dava aula era uma não indígena. Então, ora tinha professores, né, lá no postinho, a princípio do SPI, depois a FUNAI, ora não tinha, quando tinha esses conflitos. E ela sonhava em um dia poder dar aula para os seus. Então, minha trajetória na educação, ela começa aí. Ela começa com meus ancestrais. Ela começa quando percebe, e dentro dessa sabedoria milenar, que talvez um dia, e de fato aconteceu, a gente precisasse se fortalecer e se firmar na educação para resistir enquanto povo. Porque foi isso que aconteceu. Com a inundação do nosso território, a gente viu na educação um caminho de resistência e de sobrevivência. E até hoje há o processo de luta para o território, né? Tem mais de 30 anos. O pessoal que está aqui desde o primeiro dia viu o vídeo, que trouxe um pouquinho sobre as consequências, a saudade, a violência que foi e ainda é, né? Esse processo da construção da hidrelétrica. E nosso povo conseguiu resistir enquanto povo, fortalecendo sua identidade, fortalecendo sua cultura, se fortalecendo, né, enquanto povo a partir da escola. E foi nessa busca para se fortalecer que nasceu a escola. A escola Capitão Francisco Rodelas, ela nasceu com esse objetivo, porque a gente tinha acesso à educação na cidade, é muito próxima. A gente tinha acesso à escola, agora na Nova Rodelas, né? Depois da inundação, a gente tinha acesso à escola. Mas não era a escola que elas queriam para a gente. Então, elas lutaram para ter uma escola com esse objetivo mesmo, de fortalecer e de que a escola fosse ferramenta de resistência e de luta para o nosso povo. Um pilar
né, da resistência do nosso povo, e ainda é. Então, eu entro nesse caminho, acompanhando minha mãe, organizando os recursos que ela produzia para dar aula. Ela sempre foi alfabetizadora, então ela trazia elementos da comunidade para poder alfabetizar, um verso cantado nos rituais de Toré, a história de um espaço sagrado para o nosso povo. Eu tenho uma lembrança muito viva quando ela estava produzindo cartazes, aí falava do serrote. O serrote é a nossa referência de aldeia velha, porque foi alagado e ficou o serrote lá no meio do rio. Tem a caixa d'água, que até hoje está lá, e tem o serrote. Como o território sagrado alagado, lá é morada dos encantados. Existem várias narrativas, né, acerca do serrote, e essas narrativas a gente vem registrando. E ela trabalhava, desenhava o serrote, escrevia, trazia os versos do nosso povo que falava sobre esse serrote, né? Serrote do pedrego, onde a garça fizeram. E aí ela trazia esses versos e alfabetizava com isso. E esses saberes estavam lá, ela trazia do terreiro da nossa aldeia para alfabetizar os nossos. E eu cresci nisso. Então, a pegada à produção de material didático, entender e valorizar e reconhecer que é possível, que nosso material está lá e que a gente precisa registrar e que a gente não precisa ter medo de escrever. Eliane trouxe um depoimento muito lindo de ter escutado, de fato, e atendido aos chamados dos nossos ancestrais. É preciso escrever, é preciso falar sobre. Então, a gente precisa, de fato, trazer a nossa história, a nossa memória, os nossos cantos, a nossa cultura para a escrita, porque só nós, somente nós, conseguiremos transmitir para o papel a essência do nosso povo, a essência e a força, né, das nossas tradições. Tenho certeza que esse livro, que eu já quero ver, né, se puder dar presente, eu aceito, é carregado de energia e de essência do povo Trucá-Tupã. E a gente, lendo, vai perceber, né, o quanto esse povo é forte. E a gente precisa fazer isso com as nossas histórias, com as nossas narrativas. A memória do nosso povo, ela está aí, a gente ainda acessa. E a gente precisa dar continuidade à preservação desses saberes a partir da escrita e à luz dos nossos ancestrais, com a orientação, né, com a proteção, com o direcionamento, porque eles abrem as portas mesmo. Na hora que diz faça, a gente sabe que os caminhos vão se abrir. E eu estou aqui também para falar sobre o Opará. Nessa minha trajetória, né, eu fiz a Licei, fiquei no Opará, fiquei na UNEB, e a gente começou a abrir os caminhos, porque é um lugar importante para aprender a sistematizar nossos saberes, é a universidade. E a gente agora tem um campus intercultural que abriu as portas da universidade para os povos indígenas e comunidades tradicionais trazer a sua essência e registrar a sua história. E é um espaço que foi construído com muita luta, né? Foi construído e foi sonhado pelos povos indígenas. A gente constitui a universidade antes do espaço físico, na luta, demarcando os espaços, estando lá, independente, né, de se tem sala ou não tem sala, nós estamos aqui. Começou com o centro, na ação Saberes, e tá os slides aqui, da formação continuada, que já tem aí mais de 10 anos,
Eu acompanho desde a primeira edição. Eu estou parecendo uma velha. Eu estava desde a primeira edição, eu estava na primeira turma da Licei, acompanhei os magistérios desde a minha mãe, quando estudou, depois acompanhando a turma, como coordenadora do NTE 24, antiga DIREC, como cursista da terceira turma. Então, de alguma forma, eu me vi no meio desse processo de formação de política para a formação de professores indígenas, né? Nesse processo de luta, de constituição de políticas para a formação de professores indígenas. E eu consegui visualizar como essas formações, elas foram também edificando a educação tuxá. Eu fiz um artigo no meu TCC da Licei, foi um artigo falando da contribuição dessas formações na edificação da educação tuxá. Como o magistério contribuiu, como a Licei contribuiu, como a Ação Saberes contribuiu. E a Ação Saberes, que eu trago aqui nos slides, foi a formação que conseguiu trazer o material didático, físico, em quantidade para as escolas indígenas. Foi na Ação Saberes, apesar de todas essas formações que a gente foi aprendendo a reivindicar e dizer o que a gente queria dessas formações. Foi na Ação Saberes Indígena na escola que a gente conseguiu ver nossa história, nossas memórias, ali, no papel, materializado, né? Escrito, representando e refletindo a essência da luta e da resistência dos nossos povos. Aí eu queria mostrar um pouquinho. Taíra, pode? Antes de você mostrar, a gente podia voltar um pouquinho para ela e depois você continuar mostrando? Tá bom. Estou pedindo licença aqui a Taíra, para que Eliane também, né, possa contar um pouco, assim, como foi a sua trajetória a se tornar professora, a se tornar escritora, até que você chegue à escrita do livro. Como foi isso lá na sua aldeia com o seu povo Trucá-Tupã? Foi assim. Eu iniciei a educação lá na escola, ou na aldeia, através de sofrimento de bullying, que as crianças sofriam na escola dos brancos, né? Aí sofreram muito. Aí as mães entrou em conversa com a cacica, que é minha mãe, pedindo que começasse uma escola dentro da aldeia. Aí lá só tinha eu com o ensino médio. Aí a mãe disse, não, você vai e fica dando aula. Fiquei, comecei o início, dando aula para as crianças. Fiquei 2 anos dando aula para eles. Tive muita ajuda do pessoal da UNEB, foi me organizando, trazendo alguma coisa. Carlinho, que eu sempre falo em Carlinho, que ajudou, que ele é tuxá. Sempre ele ia lá também levar material para as crianças. E foi um início bem sofrido, que nem cadeira tinha nessa escola, uma casinha de palha. Foi bem sofrido, mas estamos hoje aí com as conquistas, os encantados clareando, trazendo uma boa educação para essas crianças, que eu estou olhando para eles ali, e estão bem satisfeitos. O antes nós, e para hoje, nós estamos vendo muitas coisas boas, porque Jorge, o professor Jorge também esteve lá, participou dessa educação. Lani, Airan, depois de mim surgiu outros, para dar força na educação para nossas crianças na aldeia Trucá-Tupã. E aí ela não está nervosa, não fala que a cacica botou esses alunos dentro de casa, né? Fez da casa dela uma escola, fez do terreiro, embaixo de uma árvore, uma escola, fez da oca, a comunidade era uma escola. Embora tenha... Eu acompanhei, caminhei um pouco para lá, porque meu marido trabalhava lá, passou um tempinho. E lá tem um espaço, uma oca muito linda, né? Que foi feito pela comunidade. E lá também era o espaço. Então, a comunidade era a escola Trucá-Tupã. Hoje eles estão aí com um prédio chiquérrimo, sendo construído, né? A gente
percebe, eu tenho certeza, porque na minha eu percebo, que a gente também está com um prédio novo sendo construído, fez o brilhinho nos olhos das crianças, já se imaginando lá dentro daquele prédio novo. Mas eles mal sabem que eles já tinham tudo, porque a comunidade Trucar Tupã é a escola deles, né? E foi utilizada com muita sabedoria. Vamos aos saberes, né? Vamos aos saberes indígenas. Como ponto de partida, nesse processo de produção, que era a material didático ainda hoje é um gargalo, né, na educação escolar indígena, porque os professores precisam de material específico para dar suporte, para servir de recurso para essas aulas. A gente está sempre pesquisando, sempre construindo, produzindo para as nossas aulas, dentro da perspectiva da especificidade, né, da interculturalidade. E é necessário, se faz necessário, a gente ter materiais específicos, porque os livros didáticos, eles não refletem a nossa realidade. Ainda não refletem, e a gente tem que utilizá-lo com uma visão muito crítica, né? E os professores têm que ser bem qualificados para conseguir lidar com esse material didático, que em muitos momentos é discriminatório. Então, a gente tem que estar bem qualificado para saber também usar esse material didático, que em algum momento é contraditório com aquilo que a gente traz na sala de aula, partindo do nosso contexto de valorização da diversidade, né? E aí, na Ação Saberes Indígenas, a gente veio aprendendo a lidar com esse processo de produção, de sistematização dos nossos saberes. Foi devagarinho, foi errando e acertando, que a gente conseguiu ter nas nossas escolas uma quantidade bem significativa de materiais que a gente usa até hoje. Esse caderno aqui a gente usa nas aulas de Identidade e Cultura, é um caderno produzido pelos professores indígenas, por muitas mãos. Aqui fala das lutas dos Quiriri, dos Tuxá, dos Tumbalalá, do pessoal aqui da região nossa, e de Botirama, né, do Oeste, era Norte e Oeste. Mas esse é só um dos materiais que foram produzidos. Eu trago como texto introdutório a educação, para ser verdadeiramente específica. Eu vou levantar. A educação, para ser verdadeiramente específica, diferenciada, intercultural, intracultural, comunitária, assim humanizada e libertadora, o professor indígena, no processo de mediação da aprendizagem, precisa considerar a leitura do mundo do estudante pelo estudante, a compreensão de sua origem, de suas raízes, de sua ancestralidade, de seu pertencimento individual e coletivo, de seu lugar na sociedade, ao passo que media a apropriação da leitura, da compreensão e a produção da palavra escrita. É importante a gente valorizar a palavra escrita, mas que essa palavra ela venha carregada da essência, né? Que ela venha carregada dessa fluidez dos nossos saberes que estão no nosso território. E assim como a gente precisa registrar, a gente precisa ensinar nossos estudantes a ver o seu lugar, a apurar o olhar para o seu território, a apurar o olhar para a sua cultura, porque ao passo que ele se fortalece, que ele fortalece a sua identidade, ele também contribui com a escrita desses saberes, com a sistematização desses saberes e com a manutenção e conservação deles, né, que para além da memória coletiva do nosso povo também vai estar no papel, sendo recurso para os nossos professores, e que a gente de fato tem uma educação escolar indígena verdadeiramente, né, diferenciada e intercultural. E aí são alguns materiais que foram publicados em PDF e também foram impressos e encaminhados para as escolas. A gente tem uma coleção de materiais pedagógicos de suporte para o professor, de orientação para o trabalho do professor,
a gente também tem, pode passar, as narrativas, todos eles são materiais de autoria dos professores indígenas, a partir das narrativas de seu povo, né, ou criadas a partir dos saberes do povo. Então, são vários livrinhos que valorizam o contexto dos nossos estudantes. Pode passar, vou passar bem rapidinho. Esse é o site do Apará quando era centro. Ele está passando por um processo de reestruturação, porque o centro virou um campus, né? O campus intercultural, lá em Jeremoabo, que está ofertando as licenciaturas, já são várias turmas de licenciatura e pedagogia indígena. A gente tem alguns estudantes aqui. Hoje eu participo como professora convidada do PAFOR. Eu tenho vários estudantes aqui do PAFOR, meus queridos. Vai tirar foto, cadê a Divânia? Encontrei muitos estudantes aí universitários que estão, né, prontos para evoluir, se qualificar, para estar fazendo esses registros. E aí está passando em manutenção, mas esses materiais eles foram e vão permanecer depositados aí nesse site, as narrativas, né? Esses livros de suporte pedagógico e outros materiais que também são disponibilizados em PDF, que a gente pode depositar nesse site. Então, ele está sendo reestruturado. E também ele tem uma aba, pode passar aí. Ele também tem umas abas que é de produção, de materiais, de atividades que são enviadas pelos professores para compartilhar suas atividades, sequências didáticas, projetos, planos de aula. Eles são também depositados aí a partir do nível, série que eles encaminham, a gente vai colocando, e foi uma iniciativa a partir da pandemia, que teve o ensino remoto, e foi uma forma do Apará contribuir, contribuir com esse momento aí que foi de afastamento. E aí a gente tem vários outros materiais que estão para publicação, frutos da LICEI, produzido pelos estudantes, professores indígenas. A gente tem condições e capacidade, tem livros de textos poéticos, tem livros que falam da história dos povos indígenas, tem livros que falam da educação, fala da relação do povo com o bioma, né, em seus diversos aspectos de proteção, de manejo, de cuidado. A gente tem uma quantidade aí que já tem recurso para publicar e chegar nas escolas, mas o mais importante do que isso é estarmos construindo juntos, sermos protagonistas desse processo. Não foi feito de cima para baixo, não foi feito deles para nós, foi conosco, né? De nós para nós, estamos lá. Eu continuei na UNEB, entendendo que esse é um espaço importante de construção, né? De políticas para a formação de professores indígenas. Eu participo, antes de ser convidada como professora, para ser professora, estava lá no grupo gestor do Apará, né, como um controle fiscal, né, civil. Eu estou lá para ver se está fazendo direito, porque isso vai refletir na comunidade, refletir na escola das comunidades. E a gente precisa estar olhando de perto. Então, convido todos a estar olhando de perto, a fazer parte desse processo e dessa luta, desse movimento que é a educação, né? São muitas coisas para dizer, mas se a gente ficar aqui... Isso. Se deixar, conversaremos a tarde inteira e entramos pela noite. É muita história, né, gente? Muita experiência, muitas memórias vivas ainda. Então, a gente tem que aproveitar. Bom, a gente, pensando aí no tema dessa feira literária, né, dos estudantes indígenas, dos povos indígenas no território de Itaparica, a gente pensa muito nessa cultura, né, como essa cultura flui, se movimenta e se espalha entre as diferentes etnias, os diferentes povos. E a escola pode fazer esse papel, né, de pegar o que está espalhado e juntar, e trazer
para o currículo, para essa educação formal, que, como Taíra disse, tem que ser diferenciada, tem que ser específica, intercultural, bilíngue, inclusive, que é uma retomada ainda cara para os povos indígenas do norte e oeste da Bahia, mas que é necessária, é uma trajetória, é um processo histórico, né? E vocês aqui, todos nós, professores, estudantes indígenas, professores da universidade, que estão, né, nessa empreitada, eles também fazem parte desse processo, todos nós, estudantes que estão na educação básica, mas que estão nas comunidades e que faz esse diálogo intercultural entre essa educação básica aqui e a educação escolar indígena. Então, assim, flui mesmo, né, uma fruição de saberes, de cultura, e que na escola encontra o seu espaço, né, de desbocar, de chegar lá. E, pensando um pouco nisso, eu queria saber de Eliane e de Taíra, como é que a escola, né, que importância, que peso a escola pública teve na vida de vocês? Como foi estudar, acredito eu, numa escola não indígena, porque a gente sabe, historicamente, essa política pública da educação escolar indígena, ela é recente, né? Então, assim, como foi para vocês estarem no lugar não indígena, fazendo esse processo de escolarização? Estudar em escola que nem eu já passei, minha educação foi lá, terminei lá, né? Mas aprender algo diferente, porque para lá, nessa escola, nós temos que aprender que o indígena não descobriu o Brasil, não é dono desse mundo nosso. E sim, nós tínhamos que estudar aquela história de Pedro Álvares Cabral, nós tínhamos que aceitar. Mas era complicado, porque ali eu sabia que eu era indígena. E ali tinha discriminação. Era muito sofrimento escutar aquilo, mas eu nunca me neguei como indígena. Eu sempre me declarava como índia. Aí até minhas colegas diziam, ô Índia, só me chamava de Índia. Aí tinha uma professora que ela é de história, que ela ficava assim muito com esse negócio, né? Passando Pedro Álvares Cabral, que nós tínhamos que aceitar esse negócio todo difícil. Aí ela me chamava Eliane na chamada, e eu calada. Ficava calada. Eliane vai receber falta. Aí a minha colega, não, a professora tem que chamar ela de Índia. Aí ela, Índia, presente. E era isso. Na minha primeira infância foi tranquilo, porque, embora eu estivesse estudando numa escola não indígena, quem foi minha professora foi uma indígena. Dessas que, como a minha mãe, fizeram o magistério, viajaram para Brasília, arrumaram um emprego pela FUNAI, saíram o mundo afora, trabalharam no Maranhão, em várias comunidades até de difícil acesso, e devagarinho foram retornando para a aldeia. Então, na minha primeira infância, eu fui alfabetizada, estudei da primeira série até a quarta série com uma única professora da nossa comunidade mesmo, que lecionava lá fora, em salas emprestadas, que muitas vezes ficavam as professoras da rede encostadas, enquanto elas ficavam programadas enquanto elas estavam em sala atuando, no contrato pela FUNAI, né? E aí elas acabavam atendendo alunos da comunidade que elas juntavam e os não indígenas também, elas botavam lá na sala e elas ficavam trabalhando para os outros, né? Era desse jeito que acontecia. Então, eu não tive muito problema, né? Porque eu fui alfabetizada pelos meus. Eu vim perceber, quando a gente saiu, eu saio das séries iniciais, a gente vai para o ginásio, né? Na época ainda era ginásio. E ensino médio, no ensino médio eu vim para Paulo Afonso, porque eu queria entrar na universidade. Não existiam essas políticas afirmativas, né? Mas eu queria entrar na universidade. Entrei na UNEB fazendo pedagogia, queria ser professora também. E vim para Paulo Afonso, minha mãe fez sacrifícios, vim para cá com 14 anos. E, para mim,
com a pele branca, os olhos claros, o problema era quando eu dizia que era indígena. Quando eu dizia que era indígena é onde eu enfrentava o problema. Se eu ficasse quietinha, estava tudo bem. Mas se eu falasse que era indígena, era um problema. E a gente vivenciou várias realidades na minha geração. Há quem parecesse e negava, com medo do que podia acontecer aí afora. E quem não parecia believe dizer que era, para não sofrer as retaliações do preconceito dessa imagem estereotipada que se formou e tentam ainda manter viva para poder invisibilizar os povos, né, que aqui estão resistindo e lutando. Então, eu não me mostrei muito quando eu vim para cá no ensino médio, mas comecei a falar, porque eu comecei a caminhar, acompanhando minha mãe nos movimentos. E interessante que eu me lembro naquela época, quando eu comecei a caminhar com ela, adolescente, as pessoas, quando eu estava com um brinco assim aqui na rua, perguntavam: se você é indígena? Eu disse: é. Você é índio, né? Você é índia? É. Esses índios aí são tudo cheio de direito. Era o que eu mais escutava, até em mercado. E a gente fica ali, né? Você se recua um pouco, mas eu aprendi a me defender, entrando no movimento e entendendo os processos. Porque quando me apertavam, aí eu dizia: realmente, por que a gente tem esses direitos? Na minha cabeça de adolescente, que não fui, não estudei numa escola indígena, que a gente hoje faz diferente com os nossos. Eles estão com tudo na ponta da língua, eles entendem o lugar deles, entendem a história deles, entendem que é um processo de reparação, que o Estado precisa realmente nos atender diante das nossas especificidades. E naquela época, por não estudar na escola indígena, a gente não tinha uma estrutura. E eu vim falar mais no cursinho, que também, né, por incrível que pareça, me chamavam de índia, porque falava que era, e na faculdade. Na faculdade, meu enfrentamento foi com o professor. Eu resolvi fazer um projeto de intervenção a partir dos saberes do nosso povo. O nosso povo, isso está se acabando, é uma coisa que me angustia. No final dos rituais de Toré, abertos ao público, eles entoavam versos. E eu percebia que começava assim a batalha de versos, parecendo um repente, que um diz uma coisa, outro diz outra. Versinhos, muita gente, inclusive a mãe de Socorro, ela era uma das reconhecidamente assim, que criava versos, era boa de rima, né? Que é minha tia-avó. E aí ela era bem conhecida. Quando fala assim, nesse pessoal que tinha muita criatividade e habilidade de criar versos, sempre citavam ela. E aí eu percebia que tinha partes da história do nosso povo, parte que está da história que estava na memória do nosso povo aparecia nesses versos. E eu quis fazer um projeto que era cantando a história do povo Tuxá. Era mapear esses versos a partir da escola, que era um projeto de intervenção que eu iria aplicar na comunidade. O professor, quando eu entreguei esse material, quando eu falei desse material, da minha intenção, na faculdade, ele disse para mim: você é índia? Eu disse: sou. Qual a diferença de você para mim? Aqui, na faculdade, com seu livrinho embaixo do braço, na frente dos colegas, na hora da aula. Eu sempre conto essa história para os meus, porque são esses enfrentamentos que vão atravessá-los no seu percurso acadêmico, quando eles ingressarem na universidade, porque nada mudou. O que mudou foi que nós estamos preparando eles para passar por isso com a cabeça erguida. Eu consegui dessa vez responder, eu não recuei, porque eu já estava um pouco mais preparada e preparada pela minha mãe, porque eu acompanhei ela nos movimentos. Eu já sabia de muitas discussões políticas dentro da busca, da luta pelos direitos. Para mim, apesar de ter me constrangido bastante, eu consegui responder, saí tão satisfeita, Senhor. E eu quero que
meus alunos, meus estudantes, eles saiam com essa potência, essa firmeza de quem eles são e que eles podem pisar em qualquer lugar que é deles. E na hora que for necessário dar uma resposta, independente do que o outro, de fato, acolha. É sobre você, não é sobre o outro. Se não quiserem também responder, não respondam. E eu disse para ele, eu disse que... Aí ele ainda disse assim, não, vou melhorar a pergunta. Vou dizer qual é a diferença entre você e minha filha, porque senão você pode responder que é a idade. Aí eu fui, respirei e disse, professor, eu não poderia manter a primeira pergunta, porque eu não seria infantil de lhe dar uma resposta dessa. Eu estou na universidade. Mas a diferença é que entre mim e o senhor, é que eu conheço minhas origens, eu sei de onde eu vim, eu conheço a história do meu povo, eu conheço o meu mundo e conheço o seu mundo. Hoje eu estou aqui no seu mundo, para partir desses conhecimentos que eu adquiri aqui, eu consegui contribuir e melhorar o meu mundo. Então, eu consigo transitar no seu e no meu. Está errado eu falar assim, mas eu vou falar. Porque o senhor perguntou, eu me sinto melhor do que você. Porque eu sei quem eu sou e sei quem você é. Você não está interessado em saber quem eu sou. E nem eu estou interessada em mostrar para o senhor. Foi essa resposta que eu dei. E eu trago como experiência, e sempre que tenho oportunidade eu falo para os meus, porque isso vai atravessá-los várias vezes. Várias vezes. E eles precisam estar prontos, pisando firme, aonde quiserem estar. Porque o Brasil é território indígena, onde vocês pisarem, é território de vocês, e vocês, onde forem, vocês levam esse território. Uma coisa que Felipe, que estava no primeiro dia aqui, falou, eu achei muito interessante. A gente estica, o território vai com a gente. E a gente estica esse território para o lugar que a gente for. Aonde a gente pousar, aonde a gente estiver, o nosso território está lá. Ele é fluido. Ele é fluido. Ele se move, né? Fluido. Obrigada, Taíra. Gente, uma salva de palmas para Eliane e Taíra. Eliane Trucatupã e Taíra Tuxá. Nosso tempo, né? Já recebi aqui o bilhetinho do nosso tempo acabando. Mas a gente tem alguns minutos para vocês fazerem as perguntas. E as nossas convidadas, mulheres indígenas, responderão assim, de forma bem breve, para poder a gente dar conta de outras questões. Então. Oi. Alguém quer fazer pergunta, comentar alguma coisa? Aproveita e vê que temos duas intelectuais aqui indígenas. Com certeza. Sim, são intelectuais. E aí, gente? Eu sei que vocês têm muitas perguntas, mas se quiserem, podem fazer só alguma consideração também. O povo Tuxá, Tucatupã, não quer falar mais alguma coisa, não? Da experiência? Aí, cacica. A minha pergunta é que eu tenho que falar para vocês o que a Eliane está passando e a Aldeia Trucatupã também, né? Está com poucos dias que Deus fez a chamada de Maria Zumira, que é minha mãe. E a gente está um pouco meio abatido. Eu estava com medo de ela não conseguir vir. Mas eu pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora e os Encantados, que ela chegasse até aqui para receber essa linda vitória. A gente vive triste de um lado, alegre de outro, mas isso faz parte da nossa vida. Então, eu agradeço, que ela esqueceu de falar, né? No Ixucuru Cariri, que faz parte da nossa aldeia, nós somos anexos deles, né? Ainda. E os Cariri Chocó, os Tuxá, nossos parentes Tuxá, que já vem de muito
de muita caminhada desde os nossos mais velhos, que é a união, a raiz só, né? Então, eu agradeço muito a todos vocês e não repara nossas falhas, porque o sentimento é um pouco meio triste, que deixa a gente triste, sem palavras. Mas Deus abençoe a todos, a Alex, todos vocês, todos os visitantes, todos os meus parentes, que seja tudo de bom para cada um de nós. E muito obrigada, nossa professora, né, de cultura, e para a Taíra também, muito obrigado pelas suas falas, lembranças dos Trucatupã, e de Eliane, minha filha, que está de parabéns, que foi uma mulher guerreira, muito guerreira, estudiosa, e luta muito pela escola, é um amor pelos alunos, e é uma boa conselheira da nossa escola Trucatupã. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta. Sim. Obrigada, Cacica. Você pode. Bom dia a todos. Sou Solange Aticum. Eu quero falar que é muito emocionante, né, ouvir essas histórias. A gente, na aldeia Aticum, agora também estamos com uma escola que é mais de 38 anos de espera pelo estudo próprio para o nosso povo também, ali em Rodelas, que tem muitas aldeias ali que nunca tiveram esse estudo por falta de escola. E então, agora vai ser, graças a Deus, esse ano vai ser inaugurada uma escola lá na nossa comunidade para todos os indígenas e, quem sabe, um dia a gente também esteja aí onde vocês estão contando a nossa história. E me identifico muito com a história da nossa guerreira aí, e parabéns para vocês e para todas nós, né? Tem mais uma aqui. Pode falar? Eu vou dar uma nota para vocês. Eu seguro para a senhora. Bom dia, que alegria é para meus índios que aqui estão. Nós encontremos, nós alcancemos 2025 e o 26 nós iremos de alcançar. Tudo unido. Sou Marina Isabela Conceição, sou a pajé da aldeia Aticum Nova Aliança. Nossa comunidade é Aticum e tenho muitos aqui, Aticum aqui, todos Aticum, e nós chegamos aqui arrastando mesmo. Em 84, a gente chegou em Rodelas. Eu tinha 7 filhos. Rosália tinha 5, ou era 7 também. As mais velhas. Tinha de 7 a 10 filhos. Aí, hoje, nós temos gente formada, nós chegamos aí, nós chegamos aí, nossos meninos não sabiam de nada mesmo. Aí minha menina primeira, mais velha, entrou na... Hoje em dia ela está na... Né? Hoje em dia ela está na UNEB, tenho 2 filhas na UNEB, estudando, e graças a Deus, tenho um bocado de filho. Eu sou mãe de 13 filhos. Graças a Deus, meu filho é cacique, Ananias, o cacique Ananias, da aldeia. Fausto é meu sobrinho também, é cacique. Aí a filha dele, eu só estou confirmando o que ela falou. E graças a Deus, as professoras de Rodelas, que hoje o que nós temos, nós sabemos, um pouco da história nossa, foi que eu tenho meus filhos desse jeito, tenho 4 formadas, mas eu hoje agradeço às professoras de Rodelas. Como branco, sim, mas temos as professoras particular não, sem ser indígena,
mas hoje em dia estão na melhor aniversário indígena. Tenho 2 lá, graças a Deus. E dou graças a Deus a todos os parentes que estão aqui, que nós juntos, nós faz a força. E Deus acompanhe todos nós. Obrigado. Com vocês aí. Mais alguma pergunta? Ali. Tem? Tem mais um. Licença aqui que eu vou passar o microfone para ele. Já posso falar? Ó, eu vou falar aqui que eu não quero fazer uma pergunta, mas quero falar sobre... Como é que eu posso dizer? Como foi, né? Que foi muito bom. Tipo assim, eu nunca fui de... como é que é o nome? Eu nunca fui de ouvir as coisas, mas com essa oportunidade que teve, eu, né, fui de cabeça. Eu tô com vergonha. E teve várias coisas. Eu gostei muito. Eu consegui ver mais sobre a cultura. E é muito estranho pensar que tem muitos povos e muitas diversidades de culturas por aí. E eu gostaria de ver mais se tiver outras oportunidades. Eu gostei muito da feira. Eu estou muito ansioso para ver o que vai ter na feira de agora, né? Eu estou muito ansioso porque eu quero ver mais sobre as culturas, os colares, essas coisas. Porque colares e pulseiras eu gosto muito, entendeu? Isso é isso mesmo. Ô, Raul, muito obrigada. Gente, vocês sabem que Raul aqui é o filhote, né? O filhão, o filhinho de Taíra. Obrigada, viu? Bom, gente, terminando, concluindo aqui, né, esse momento. E, assim, pensar e repensar todas essas culturas, né? E, assim, pensar nesse território que flui, que se movimenta, que leva, né? E que todos nós levamos, os indígenas levam com maior peso, porque é uma luta constante de resistência, né? Um movimento nacional, um movimento de todos os povos. E eu agradeço. Ô, Thelma, tem mais uma pergunta, uma participação aqui. Ah, certo. Bom dia a todos, meu nome é Dinalva, sou da aldeia Trucatupã. Com muita satisfação que hoje eu estou aqui, né? Nesse movimento muito lindo, muito orgulho de Eliane, né, que é a escritora desse livro, Trucatupã, que foi com muito trabalho, muita dificuldade, foi minha professora. Eu estou aqui com meu coração, eu não tenho nem palavras para dizer, muito orgulhosa do trabalho dela. Sempre foi uma professora dedicada, nem só uma professora, mas uma mãe dos alunos Trucatupã, sempre se preocupou para dar o melhor. E hoje ela está aí, nesse palco, subindo, e eu aqui, aplaudindo com muito orgulho da pessoa que ela é, que sempre batalhou. E hoje, cada tijolo daquela escola, o piso daquela escola é dedicado a Eliane, pelo esforço que ela deu, e nunca cobrou nada de ninguém, sempre querendo o melhor. É com muito orgulho, Eliane, que eu estou aqui lá aplaudindo, e quero que você tenha orgulho do seu trabalho. Muito obrigada. Vamos poder estar lá falando? Assim, concluindo, a gente terá agora 5 minutos para as considerações finais. Isso faz parte do ritual, né? De todos os momentos assim, de feira e de debate. Mas aí, Eliane, eu gostaria de ser solidária ao seu sentimento da passagem da sua avó, né, para um plano espiritual. E queria também que você fizesse as considerações finais, mas apresentasse seu livro para a gente, mostrasse um pouco ele, para que a gente possa conhecê-lo melhor. Eu já estou aqui na fila para adquirir um, viu? Obrigada. E aí depois Taíra fala para encerrar nessa participação aqui na mesa. Estão me deixando muito emocionada, né? Mas é isso. Eu quero agradecer a meu pai Tupã por ser indígena. Tenho um orgulho dessa tradição que eu participo. Tenho orgulho de ser filha dessa cacica guerreira
que lutou muito pela aldeia, que os Encantados protejam ela, porque ela já passou por violência, por quase perto da vida, pelo território. E quero agradecer principalmente a ela e aos Encantados e a meu pai Tupã e a todos que hoje estão aqui. Está muito emocionada, né? A gente entende perfeitamente. Vai querer falar? Vai querer ler alguma parte do livro? As obras generosas das árvores e o sussurro do vento que abala a aldeia. Surgiu uma mestra cuja essência e em tecido de luta e ternura. Eliane Rodrigues da Silva é professora e liderança do povo Trucatupã, filha do sangue ancestral. Traz no olhar chamado da resistência e nas mãos do dom de semear saberes. Foi entre folhas dispersas e abrigo singelo da oca que desenhou os primeiros caminhos da escrita, onde cada traço é um sopro de identidade e cada palavra um ato de coragem. Professora, mãe, guardião do alimento do corpo e da alma. Ela carrega o peso e a graça de quem cuida, de quem ensina, de quem transforma. Na voz mansa e firme. Ela está muito emocionada ainda. Eu pedi para fazer a leitura do prefácio, é bem pequenininho. Eu acho tão bonito, está tão bonito, né? E aí, continuando, diz: na voz mansa e firme, ecoa a doçura da tradição e a força de um legado que não se apaga. Dinha, como carinhosamente a chamamos, reúne em suas páginas um fragmento, seus estudos e produções que brotam de seu conhecimento indígena, irrigados pela paixão de ensinar e pela determinação de preservar. Assim, seu livro é um conjunto de palavras para inspirar e caminhar por raízes que sustentam e por saberes que libertam. É um conjunto de aprendizado construído por ela no seu desafio em torno da construção do conhecimento, dos conhecimentos na Licenciatura Intercultural Indígena UNEB. No seu voo sobre as letras, pulsa uma alma e mora a essência de quem se esforça grandemente para manter viva a escola indígena de sua aldeia. Aliás, esse já é o seu maior legado. Dinha carrega a história da educação do povo Trucatupã de Paulo Afonso, Bahia. Nzambi, esteja sempre contigo, que estes escritos contribuam para o seu fortalecimento. Alzeni Tomás, que lindo. Suas considerações, Taíra. Obrigada, Eliane, viu? Muito obrigada mesmo. Vou ler seu livro assim com todo carinho e todo cuidado. Taíra, você tem 2 minutos. Fala rápido dessa vez. Vou ser rápida, só vou agradecer. Já começo a agradecer porque eu ganhei um livro agora. Vou ler também com muito carinho e cuidado, porque eu conheço de perto a luta de vocês. Tenho muito respeito pela trajetória, por Dona Neide, né, que está aqui forte, mostrando a força que ela tem, né? Deixar meus sentimentos pela dor que vocês estão passando e que vocês
mais uma vez, demonstram a força de mulheres guerreiras, né, que lutam e que resistem. Eu só queria agradecer por esse momento, né, de estar aqui, de estar compartilhando as nossas trajetórias, mostrando, de alguma forma, caminhos e valorizando a importância da escrita, da literatura. Nós já temos as memórias, nós já temos nossa cultura, nós temos nossa história que precisa ser registrado, que precisa ser preservado. E assim como Eliane, vamos escutar o chamado dos nossos ancestrais e começar a escrever. Quem já está, que se mantenha, quem não, pensa sobre, porque a gente pode sim ser a ferramenta e o instrumento da resistência a resistência dos nossos ancestrais, trazendo à luz o nosso olhar sobre a nossa história, né? Esse outro olhar que precisa se emergir das águas, né? E que precisa vir para o mundo para confrontar muitas inverdades que foram ditas, para poder aparecer e mostrar que estamos aqui resistindo, que somos fortes, somos resistentes e somos diversos, como meu filho hoje falou. Ele disse: eu gostei, ele não costuma sair, mas eu gostei. Perceber que somos muitos e eu quero aprender. E é sobre isso, né? Sobre essa diversidade cultural, sobre a resistência dos povos do território Itaparica, e que a gente se conhece e a gente precisa aprender um com o outro para se entender, para se reconhecer. Para os povos indígenas, interculturalidade é isso. Conhecer para respeitar e entender também o nosso próprio caminho, né? Se diferenciar em nossas lutas, mas percebendo que são lutas que têm suas trajetórias bem parecidas e que juntos, como um povo, né, diverso, a gente consegue caminhar, né? Amparando quando é possível amparar, orientando quando é possível orientar, se encontrando e festejando e celebrando nossas tradições e nossa cultura. É isso, né? Que Cupazuá esteja presente em nossa caminhada, em nossa trajetória, né? Estejamos firmes e resistentes. Parabéns à Flepite. Parabéns às colegas, me senti contemplada e agraciada com a fala de vocês, com essas narrativas belíssimas, que são muito caras a todos nós. Obrigada aos curadores, obrigada a Ezequiel Tuxá, obrigada ao professor Marielson, e que seja esse último dia um dia de festejo e que o Rio Mar, o Pará, possa banhar e abrir os nossos caminhos daqui para frente sempre. Oi. Gente, vamos agora passar um filme da cineasta Lorena Pancararé, Raízes a Olho Nu, que fala sobre justamente essa questão dos povos indígenas em espaço urbano e o preconceito em relação a eles, tá bom? Eu já adiantei? Foi para pegar o pessoal. Mas vocês podem completar, falar. Pode deixar ali. Gratidão à mesa, fala muito pertinente de cada uma, muito potente. E ouvindo o discurso de vocês, a gente percebe a relevância que a educação tem para nós, povos originários, e como ela se tornou uma ferramenta de luta, de ataque e defesa. E a educação específica, ela vem com esse papel de fortalecimento identitário. Eu, como estudante do Colégio Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas, vejo isso. Então, a pessoa que eu sou e que estou me tornando é baseado nessa educação diferenciada, que além de ensinar as matérias convencionais, vai nos ensinar a respeito da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição, e que é uma educação que é em união com a comunidade.
Então, assim como Taíra Tuxá falou, que é a nossa coordenadora pedagógica, o colégio ele tem esse objetivo de nos preparar para o futuro, a fim de enfrentar os desafios de cabeça erguida, sem medo do preconceito, sem medo do desconhecido, de ir afora, de demarcar, de ocupar espaços, de mostrar que nós existimos e resistimos, de lembrar de onde viemos e para onde devemos voltar. Eu me orgulho muito de estudar no Capitão, porque ter uma instituição acadêmica dentro da nossa comunidade não foi fácil. Foi resultado de muita luta do nosso povo, das mulheres indígenas, de Aldenora, de Socorro, de Genice, de Linda, entre outras, que, após enfrentar diversos desafios nas escolas dos não indígenas, viram a necessidade de ter uma educação, de ter uma escola dentro da nossa comunidade para seus filhos estudarem sem medo desse preconceito, sem medo da discriminação. Então, a educação escolar indígena ela é fundamental. Eu gostaria de completar dizendo que tanto Eliane Trucar quanto Taíra Tuxá, elas são esse exemplo de força para as suas comunidades e que elas se inspiraram em outras mulheres plantaram essa semente nelas e hoje elas são essa semente que brotou, que germinou e gerou bons frutos. E eu e a outra parente, nós somos essa semente plantada também dessas duas mulheres que são muito fortes na educação, que elas têm uma história muito linda e que também podem inspirar outros e outros povos. E a educação é esse caminho para o povo Tuxá, para o povo Trucatupã, para o povo Aticum, para as comunidades indígenas. A educação é esse caminho de fortalecimento, de uma educação que inspira, transforma e educa, a partir do nosso olhar, a partir da nossa vivência e respeitando as nossas subjetividades. E para dar continuidades, vamos seguir com a mostra audiovisual com Raízes ao Olho Nu, de Lorena Pancararé, que é um momento para a gente sentir imagens produzidas por nós e sobre nós. Brasileiros carregam em seu sangue as raízes dos primeiros habitantes desta terra. Mas em meio à vida urbana, como é possível redescobrir e se reconectar com uma ancestralidade indígena que muitas vezes foi esquecida ou apagada ao longo do tempo? Para compreender nosso passado, podemos recorrer a alguns registros históricos. No dia 4 de outubro de 1501, durante a festividade de São Francisco, Américo Vespúcio chegou à foz do rio que os indígenas chamavam de Opará, hoje conhecido como Rio São Francisco. Esse evento marcou o início das interações entre portugueses, europeus e as populações nativas da região. Embora a colonização efetiva do Vale do Rio São Francisco tenha ocorrido décadas depois, essa data simboliza o início de um trágico capítulo para as populações indígenas locais. A Igreja Católica teve um papel crucial na colonização europeia ao legitimar a escravidão por meio de documentos oficiais como as bulas papais. Um exemplo importante é a bula Romanus Pontifex, promulgada pelo Papa Nicolau V em 1455. Esse documento deu aos portugueses a permissão de conquistar, escravizar e governar povos não cristãos, justificando essas ações sob o pretexto de convertê-los ao cristianismo, apresentando a escravidão como parte de uma missão de salvação espiritual para os povos colonizados. No século XVII, os indígenas do Vale do Antigo Apará foram alvos de missões religiosas promovidas principalmente por jesuítas, franciscanos e beneditinos, que desempenharam papéis centrais nessas ações. A criação de aldeamentos e missões, inicialmente, tinha o objetivo de converter os indígenas ao cristianismo, assim como educá-los na língua portuguesa, habilidades agrícolas, práticas de subsistência e tinham motivações econômicas e políticas mais amplas.
Além disso, as ocupações ajudavam a consolidar o controle português sobre o território, reforçando a presença colonial. Entretanto, tiveram consequências profundas para os povos indígenas. Como estão os povos indígenas atualmente? Quais são suas condições e realidades? Para compreender melhor essa situação, podemos olhar para dados mais recentes. O censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2022, revela que os povos indígenas representam 0,83% da população total do Brasil, o que equivale a cerca de 1,7 milhões de pessoas. No Nordeste, encontramos 2 dos estados com as maiores populações indígenas do Brasil. A Bahia, com aproximadamente 229 mil pessoas indígenas, ocupa o segundo lugar entre os estados brasileiros, enquanto Pernambuco aparece em quarto lugar, com cerca de 107 mil indígenas. Esses números ilustram a distribuição significativa dos povos indígenas na região Nordeste, refletindo não apenas a presença histórica, mas a resistência contínua dessas comunidades no enfrentamento dos desafios contemporâneos. Contudo, os dados revelam uma realidade preocupante. Apenas 24,55% da população indígena no Nordeste reside em terras indígenas. Esse número evidencia o deslocamento histórico e as profundas transformações socioeconômicas enfrentadas por esses povos ao longo dos séculos, resultado da contínua luta por território e direito. Essa realidade mostra como a expansão das áreas urbanas e o processo de colonização forçada continuam afetando as comunidades indígenas e restringindo seu acesso a terras tradicionalmente ocupadas e reconhecidas pelo Estado. Um dado importante sobre a identidade e os direitos civis dos povos indígenas é a significativa diminuição da porcentagem de indígenas com registro administrativo de nascimento indígena, RANI. Embora tenha ocorrido um aumento expressivo no número de registros de nascimento entre esses povos no Brasil entre 2010 e 2022, a quantidade de indígenas com RANI caiu drasticamente. Esse documento, anteriormente emitido pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, não é apenas um registro civil, mas uma garantia de direitos e reconhecimento da identidade indígena. Essa situação reflete as dificuldades institucionais e as barreiras administrativas que esses povos enfrentam para garantir seus direitos e acessar políticas públicas específicas. Após mais de 500 anos de miscigenação no Brasil, ainda persiste a ideia de que a identidade indígena está ligada a características físicas específicas ou à validação geográfica de suas origens. Essa visão estereotipada, originada no período colonial, dificulta a reconexão dos descendentes indígenas com suas raízes culturais. Eu sou Anny Tuxá, tenho 27 anos, sou do povo Tuxá, da aldeia mãe que fica em Rodelas, no sertão da Bahia. Mônica Nessi Tuxá, Chiuenuá. Sou filha dessa aldeia, nasci e me criei, minhas raízes residem aqui. Meu nome é Hélio, tenho 31 anos, moro em Paulo Afonso. Bom, meu nome é Jaine, mais conhecida como Luz Aticon. Eu moro em Paulo Afonso atualmente, mas sou de Carnalbeira da Penha, Serra do Mar, e tenho 28 anos. Meu nome é Tânia Maria dos Santos, vou completar 61 anos esse mês, moro aqui em Paulo Afonso. Bom, eu sempre me entendi como indígena, né? Desde os meus mais velhos, os ensinamentos vai sendo passado, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa história, né? Que nós somos descendentes diretos dos que chamavam índios rodeleiros, né? E conforme o contato com a colonização, e aí foi mudando o nome, hoje somos povo Tuxá, povos canoeiros, povos das matas. Meu povo é impactado por barragem, né? E era um povo que viviam em ilhas, mas aí com o contato com o colonizador, essas ilhas foram sendo roubadas. Nós ficamos apenas com a Ilha da Viúva, que foi inundada, né, por um empreendimento. Desde pequena, já frequentava os nossos costumes e até hoje. Desde eu criança, minha avó, que ela é índia, ela nos contava que meu avô a raptou e trouxe ela para domesticá-la e casar com ela. E assim ele casou. E ela teve 4 filhos,
eu já sabia que minha mãe, ela morava em área indígena, como ela sempre falou, porque infelizmente ela nega, né, as raízes dela. Mas, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né, e me encontrei na aldeia Maracanã, né, a Universidade Indígena do Rio de Janeiro, primeira, inclusive, né, uma luta muito grande, né, em prol de todas as etnias, né, de todos os nossos povos e a nossa mãe terra. Bom, e aí foi lá onde eu me encontrei, porque do nada eu descobri que eu conseguia fazer um grafismo. Aí eu descobri que eu tinha uma conexão com as medicinas. E aí eu pensei assim, olha, eu acho que eu tenho que procurar saber se eu tenho uma história mais profunda. E aí foi onde eu cheguei na minha mãe e perguntei para minha mãe qual é a minha etnia. Aí ela ficou, né? E ela foi e disse, Aticum. Mas por que a senhora nunca me falou? Eu fiquei muito decepcionada, sabe? Mas foi dessa forma que eu descobri. E depois que eu descobri, aí eu quis ir a fundo, conhecer, né? Conhecer o meu povo, minha raiz, a história do meu povo. Sim, desde pequeno, meus avós, meu avô é cacique, não sei mais como é que está hoje em dia, porque eu estou um pouco afastado, mas desde o início, desde pequeno, eles falavam muito assim, sobre a história, sobre como as ligações, né, a parte da minha mãe, no caso, da família da minha mãe, sempre foi ligada com isso, então, desde pequeno. A jurema é uma árvore que é sagrada para o meu povo, e isso foi passado desde os nossos antigos, né? E ela está presente nos nossos malacos, né, que é o cachimbo, nossa xanduca, dentro dos nossos rituais. Então, é um hábito do nosso povo, né, fumar o malaco, soltar a fumaça, então é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Os artesanatos, eu sou artesã, e é algo que está sempre comigo também, é uma forma de mostrar quem eu sou, minha identidade. Assim, o que a minha avó ensinou em termos de como curar uma gripe, uma febre, uma infecção com raízes. Então, isso foi passado para nós. E eu aprendi muito. Das nepras todas, as que mais se interessou fui eu. Eu comecei a ter conexão com as medicinas sagradas, né? Em prol de me conectar comigo mesma e me encontrar, né? E encontrar direcionamentos. E, assim, eu pratico alguns rituais, né? Eu tenho o meu altar ali, todo bonitinho, com maracá, né? Com palha, né? Todas aquelas coisas, né? O cachimbo. A consagração das medicinas, o tabaco, né? O rapé, ou o fumo mesmo. São práticas sagradas que me dão força para continuar, né, na minha vida, assim, no meu dia a dia correr. Então, além de tudo, tem a jurema sagrada, né? A jurema sagrada que transforma a vida, transforma a mente, tá ligado? E te faz se conectar com a natureza. Então, os meus rituais são esses, né? Eu acordo, canto, faço um canto, sempre é bom, é importante, né? Pra mim, sempre ajuda, né? Porque a música cura. Então, começar cantando é a melhor parte do dia. Muitas vezes, né? Inclusive aqui dentro de Rodelas mesmo. As próprias pessoas da cidade, elas têm muito preconceito com nós, indígenas daqui de Rodelas, porque elas não veem a gente como indígena. Então já soltaram muito piadinhas. Aqueles ali não são indígenas mais. Por estarmos, né, diretamente colados com a cidade, por nossas casas não serem de oca, né, como eles acham que deve ser, por nossa aparência. Eu fiz faculdade em Salvador, sou formada em fisioterapia, então me deparei com o preconceito todos os dias, quando ia para a faculdade, quando voltava, era na rua, era na sala de aula, então é muito real e muito doloroso, né? E eu lembro, assim, algo que me marcou muito foi de uma professora, eu estudava com outra indígena, e ela tem a pele mais clara que a minha e o cabelo cacheado, e aí essa professora foi apresentar a gente para outro professor. E ela falou assim, essa daqui é mais ou menos, essa aqui já não é mais. Falando como se a gente não fosse mais indígena, né? Isso era muito recorrente. Muita, porque diz que não existe índia loira, branca, né? E existe, eu sou uma, estou aqui para contar. Por ter a pele clara, e muitas vezes eu estava pintada, né, com grafismo indígena, a pintura sagrada.
Cara, tipo, a galera olhava pra mim de um jeito estranho quando eu entrava no metrô no Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo, a galera olhava pra minha postura, me olhava de cima a baixo, às vezes ia falar alguma coisa, sabe? O que o pessoal fala geralmente é justamente quando você fala que é indígena, o pessoal sempre fala, você não tem cara de indígena, você tem certeza, enfim, esse tipo de fala, né, de frase que a gente sempre escuta. Nós temos acesso à saúde indígena, né, que é específica, diferenciada para os povos indígenas. Existe um subsistema de atenção à saúde indígena dentro do SUS, e aí nós temos acesso, né, a esse subsistema. Para mim é triste, né, porque eu gostaria de ter os direitos indígenas e eu não tenho, porque cada vez mais está difícil, não tem como eu conseguir. Não tenho acesso, também nunca fui atrás, sabe? É bom ter o reconhecimento do nosso povo, né? É importante. Eu acho que o mais importante é eu chegar no cacique e ele dizer assim, realmente, você tem nosso sangue mesmo. Sim, eu fiz faculdade, passei na faculdade como cota indígena e também recebi a Bolsa Permanência pela duração completa. Desde a chegada dos colonizadores, os povos indígenas foram representados de forma homogênea, com base em traços físicos específicos, como a cor da pele e os cabelos lisos, o que ignorava a diversidade de culturas e etnias presentes no território. Esse estigma perpetuou a ideia de que apenas aqueles que se encaixam em certos padrões visíveis podem ser considerados indígenas. A assimilação forçada contribuiu para o apagamento da identidade indígena. Muitos descendentes, especialmente aqueles em contextos urbanos, enfrentam a invalidação da sua identidade por não corresponderem aos estereótipos populares. Essa exclusão é ainda mais acentuada pelo racismo estrutural, que reforça a ideia de que, para ser indígena, deve ser comprovado por características físicas ou localizações geográficas específicas. Superar essa visão limitada exige o reconhecimento de que a identidade indígena é muito mais do que uma aparência externa. As águas que sussurram histórias de antigos tempos vivem um saber profundo, como o pulsar de um coração unido à terra. Aqui, as tintas, os cantos, as plantas sagradas guardam segredos que atravessam o tempo. São vidas, identidades e espiritualidades entrelaçadas num fio invisível que conecta o homem, a natureza e o divino. As tintas retiradas da própria natureza são mais que cores. Elas carregam histórias de força e resistência, de um povo que resiste ao tempo. Cada traço, seja na pele ou nas cerâmicas, conta uma narrativa de pertencimento e de fé, passada de geração em geração. Os cantos que viajam pelo vento não são apenas música, mas orações que unem o humano ao divino. Cada nota carrega uma bênção de proteção, cura e equilíbrio. São fios que ligam o mundo visível ao invisível, trazendo harmonia entre o homem e a criação. As plantas que nascem da terra são o remédio e o sustento. Elas trazem sabedoria antiga e curam tanto o corpo quanto a alma. Cada raiz, cada folha é um pedaço da sabedoria que a terra nos oferece. Aqui, o poder das tintas, dos cantos e das plantas não são apenas um legado, mas um convite. Um chamado para que todos possam ouvir a voz da terra, reconhecer os saberes dos povos que a protegem e celebram o sagrado em tudo que vive. Esse despertar não segue o manual, mas sim o chamado do Espírito, que nos convida a ouvir, a sentir e a lembrar. Redescobrir a ancestralidade indígena é mais do que compreender nossas origens. É um ato de resistência. É assegurar que mesmo nas maiores cidades, as raízes dos primeiros habitantes desta terra jamais se apaguem.
Que linda exibição, né, desse documentário, carregado de muita força, de muita resistência, de muita ancestralidade. A gente terá agora o lançamento de um livro chamado 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz, de Alessandro Tucci. Bom dia, pessoal. Passando aqui rapidinho, né? Então, eu sou Alessandro, sou indígena do povo Tuxi de Abaré. E aqui está um livro, né, que não é totalmente da minha autoria, mas participei na construção desse livro, né? E ali é intitulado 11.645, voltado à lei que garante o uso da cultura indígena, né, nos espaços escolares. E indígenas de diversidade para a paz, porque a gente vem constantemente, né, nessa luta de dizer que a gente não quer uma guerra com a sociedade. A gente quer que a sociedade seja nossos parceiros, entendendo a nossa diversidade, compreendendo a nossa cultura. Então, ali diz que o livro foi composto por 47 indígenas de 20 povos do Brasil, Argentina e Equador. E escrevemos esse livro em conjunto, cada um pensando na forma de vivência do seu povo e cada um contribuindo, né, da melhor forma que lhe achares interessante. E aí foi algo assim muito maravilhoso, porque a gente pensou, como é que a gente vai construir esse livro, né, no formato digital, à distância, envolvendo vários países, compreendendo que nós éramos muito e que a distância era um grande impedimento. Então, a gente teve várias reuniões no formato online, que hoje contribui muito para o fortalecimento da luta dos povos, e fomos pensar na temática de como, né, cada um poderia contribuir significativamente para esse processo. Então, o livro hoje ele está disponível, né, no site da Tideuá, né, que é a organização que pensou todo o formato desse livro, que convidou essas pessoas indígenas, que é uma entidade também formada por vários indígenas aqui do Nordeste, né, quanto o Fernando Pancararu, né, a mestra dos Pataxó Ranranrães. Então, tem toda uma composição de várias pessoas que fazem parte dessa organização e que pensa, né, que pensou o formato desse livro. Então, esse livro vem para contribuir com todas as escolas, não somente as escolas indígenas, mas com todas as escolas ditas também convencionais. Ali está um pedacinho de cada um de nós que participou desse momento maravilhoso. Então, gratidão a cada um de vocês. Gratidão pela sua participação. Seu livro é de grande importância. E agora teremos o intervalo. Retornamos às 2 horas, certo? Rinhetou.